Hoje vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi uma revolta nativista que ocorreu no período colonial entre os anos de 1710 e 1711. Essa guerra envolveu dois locais, Olinda e Recife. Assim envolve os fazendeiros da cidade de Olinda e os comerciantes portugueses que viviam em Recife, apelidados de mascates. Por isso o nome da Guerra Mascates. Mas o que era uma revolta nativista? Uma revolta nativista é uma revolta de âmbito local, predominante elitista que questionava elementos da colonização portuguesa, porém não tinha um caráter de independência, ou seja, eles não estavam lutando por independência, apenas questionavam elementos da colonização portuguesa. Em 1654, os holandeses foram expulsos de Pernambuco, o que gerou uma crise no seu comércio e na produção de açúcar, pois os holandeses faziam diversos investimentos em engenhos e em açúcar no Nordeste. Logo depois deles serem expulsos, a região vai perder esses investimentos, fora a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, uma região da América Central. Toda essa situação de crise do açúcar era exatamente o cenário que Pernambuco vivia durante a Guerra dos Mascates. Porém, mesmo nesse cenário de crise do açúcar, os latifundiários, senhores de engenho de Olinda, ainda tinham poder político, pois tomavam decisões políticas na Câmara Municipal de Olinda. Então, mesmo com fazendeiros e uma aristocracia em crise, eles ainda tinham poder político. Recife, região vizinha a Olinda, estava subordinada à Câmara Municipal de Olinda. Então, Recife ainda não tinha um caráter de tomar suas decisões sem antes passar pela Câmara. Relembrando que Recife, nesse momento, tinha um comércio muito aquecido, pois era um dos locais que apresentava, naquele cenário de crise do açúcar, um momento de prosperidade, já que era um dos principais polos de desenvolvimento econômico de Pernambuco. Quem realizava esse comércio em Recife eram comerciantes portugueses, apelidados de mascates. Com o passar do tempo, essa divergência política e econômica entre a aristocracia latifundiária de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife acabaram vivendo momentos de fortes tensões. Alguns fazendeiros de Olinda chegaram a pegar dinheiro emprestado com comerciantes portugueses de Recife. Porém, por conta da crise de açúcar, alguns não vão conseguir honrar seu compromisso e não vão conseguir pagar o empréstimo pego com os comerciantes. Além de que Olinda já tinha enfrentado diversas guerras para expulsar os holandeses, o que fazia com que parte da cidade já tivesse sucateada. Então, a Câmara Municipal de Olinda decidiu aumentar os impostos de toda a região, incluindo Recife, já que a cidade estava subordinada à Câmara, o que deixa os comerciantes portugueses extremamente insatisfeitos, dando início ao movimento dos mascates, com o objetivo de se libertar da política regida por Olinda. Foi nesse cenário de insatisfação dos comerciantes portugueses que viviam em Recife que fazem com que eles elevem Recife à categoria de vila, o que significa uma declaração de independência política em relação a Olinda. Em contrapartida, os fazendeiros de Olinda não concordaram com a decisão, pois eles ficaram com medo de que depois da independência os comerciantes cobrariam de forma abusiva as dívidas que os habitantes tinham em relação a eles. Bem, nesse contexto de Olinda e Recife, a Guerra dos Mascates começou. A guerra teve início em 1710, com a primeira ação partindo de Olinda para o Recife, com os olindenses invadindo. Olinda acabou vencendo, porém depois tivemos uma virada, e Recife invadiu Olinda e acabou vencendo a guerra. Em 1711, a coroa portuguesa nomeou um novo governante para a região, Félix José de Mendonça, nomeado para pôr um ponto final para essa guerra. Ele apoiou, obviamente, os comerciantes portugueses que viviam em Recife, os chamados mascates, e então a guerra se encerrou com a vitória de Recife, que conseguiu manter sua categoria de vila e de forma definitiva se separar politicamente de Olinda. A maioria dos revoltosos que perderam a guerra foram condenados à prisão.